Anjos e arcanjos atrás de Miguel, branca é a fraternidade dos céus. Olá! Ah, tudo bem? Bem! Que legal! Tá me vendo direitinho ou tá escuro? Tô te vendo. Você tá me vendo ou tô escura? Não, você tá iluminada. Eu não sei se é porque eu tô contra a luz. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu acho que tá bom, né? Não tá Tá escuro. bem. Daqui, pra mim, tá ótimo. Assim tá melhor. Ok, eu estou aqui no meu quarto porque eu tô com visita, né? A minha filha Uhum. tá aqui, as amigas dela. Então, eu vim pro quarto e a música não ajuda tanto, mas tudo bem, a gente consegue fazer. Coisa boa, né, Samantha? Coisa boa. Eu tava dando as boas-vindas pro pessoal que tá chegando, as pessoas que já estão entrando, explicando que a gente vai falar sobre o Tantra e a sexualidade sagrada. Um assunto tão importante, né? Nos dias atuais, tão importante para os relacionamentos, tão importante. Exatamente. Mais do que às vezes a gente imagina. Hoje eu estava Sim. falando com uma paciente, agora, há pouco tempo, eu estava falando o quanto eu estou empenhada realmente a montar um grupo de sagrado feminino sistêmico com os homens também. Abrir espaço Uhum. para que o homem também possa fazer o processo deles, né? Sim, E foi muito interessante essa conversa, que eu disse que nós chegamos no nível onde a gente não deixa nem o homem ser o homem, né? O masculino se aproximar. Parece que o nosso feminino está tão ferido que tem algo na gente que repele a masculinidade do homem. Então a gente quer sair, ter um encontro, uma noite gostosa, tomar um vinho, então, quer que o homem abra a porta do carro, mas a gente não quer uma experiência sexual. Às vezes a gente quer um relacionamento, porque a nossa sexualidade, ela tem muitas feridas mesmo, né, Samantha? Nós a estamos nossa e em na dos homens também, né? exatamente. Eu acho interessante você estar abordando essa questão de fazer um trabalho de sagrado feminino com os homens, porque eu estava conversando isso, acho que tem umas 2 semanas ou 3, com um grupo de sagrado masculino, lá de Balneário Camboriú, amigos nossos, que já estão fazendo um trabalho bem bonito, são os guerreiros, acho que guerreiros dos magos, e a gente estava fazendo uma conversa, né, sobre o que está acontecendo dentro do sagrado feminino, e ele explicando sobre como está sendo a roda do sagrado masculino com os homens. E a gente estava sonhando, ou, né, imaginando um momento que a gente ia juntar essas duas rodas dos dois sagrados, do masculino e do feminino, para a gente poder ter uma partilha, para a gente poder ter uma conversa, para a gente poder ter uma abertura de trabalho, né? Onde esses dois sagrados se encontram curados, para que as pessoas consigam, né, se desenvolver nos relacionamentos. Estão todos muito feridos, não só os femininos, quanto também os masculinos. Eu, quando cheguei em Florianópolis, eu estava trabalhando com o Tantra aqui em Florianópolis, o Tantra sagrado da Índia, né? Um pouco diferente do que o que a gente costuma ver por aí. E a maior parte das pessoas que eu atendia eram homens. E todos eles com muita demanda, assim, de dor mesmo, assim, da cobrança que eles recebem desde pequenos, né? Em relação à sexualidade, em relação à virilidade, em relação à quantidade. E muitos deles nem querem viver isso, porque isso não é real, né? Impotência. Isso é imposto, e daí isso gera um estresse, gera impotência, gera
ansiedade, gera pânico, gera depressão, essa cobrança que colocam em cima dos homens também, né? E com isso, muitos adoecem e acabam ferindo suas mulheres, ferindo outras mulheres. E daí tudo isso vira um panelão, né? Então é muito importante a gente conversar, sim, sobre esse assunto, sim, sobre a sexualidade de forma sagrada, sim, sobre uma educação sexual para que as pessoas possam ser livres, né? Para se relacionar de uma maneira saudável, amorosa. Você sabe, você tem, assim como eu, né? Você tem meninos e meninas, né? Sim. Masculino e feminino. Eu estava na casa da minha filha, cuidando do meu netinho, né? E aí nós estávamos exatamente conversando dessa memória inconsciente, porque tem muitas mulheres machistas, não é? Tem. Muitas Sim. mulheres machistas. E ela disse, mãe, de onde eu tirei isso? Minha filha é médica, ela é uma médica muito consciente, é uma mãe muito consciente. Ela disse, de onde eu tirei? Quando eu dou banho no Mateus, eu começo a cantar o Mateus das menininhas. De onde eu tirei isso? Eu nunca cantei para Cecília, a Cecília dos menininhos, né? E aí ela disse, isso é uma memória de que o homem, de que o menino é para satisfazer a menina. Isso é uma memória atuando aqui, não é? Isso é um Uhum. resquício de algo que está impregnado. E aí você Uhum. coisa do homem que precisa ter a potência. Gente, eu vou ter que abrir uma porta, pode ser? Vai falando aí, Samanta, eu tô voltando. Tá bem. Tá tudo bem. Voltando, né, nessa parte do que ela está comentando a respeito da obrigatoriedade, né, do homem ser potente ou ser o pegador, né, como muita gente coloca também, isso causa muita dor nos homens, muita dor. Tem muitos homens que não conseguem se relacionar com as pessoas que eles amam por conta dessa cobrança que foi imposta desde muito cedo, né? Infelizmente, a educação sexual masculina e eu acredito que até hoje seja assim, né? Mas na época das pessoas que têm a minha idade, assim, por volta dos 40 e antes disso, os meninos eram iniciados dentro de um prostíbulo, com a pornografia, levados pelos pais, pelos tios, e isso feriu muito os homens, né? Desde muito cedo. E com isso, os homens aprenderam algumas coisas de forma errada e acabaram se relacionando com as mulheres, ensinando as meninas daquela maneira que eles aprenderam, que não é uma maneira sagrada, não é uma maneira amorosa de se relacionar. Exatamente. E esse inconsciente, né? Essa memória que fica também em nós, desse patriarcado, que precisou ser tão distorcido, né? Uma vez, Samantha, eu estava num sagrado feminino durante um processo com as medicinas. Uhum. E foi um trabalho bem forte, terapêutico, lá no Rio de Janeiro, né? Eu frequentei a Porta do Sol e tudo. E era um processo muito forte, intenso naquele dia para mim. E veio algo, eu recebi uma orientação, foi aí que eu montei o TIS, que com a pandemia eu não quis seguir, porque eu não queria fazer os módulos somente online. Eu queria fazer os módulos também presenciais, porque quando a gente fala de tantra, massagem tântrica, quando a gente fala do processo tântrico, né? Eu não queria fazer algo só que fosse online. Mas veio uma informação de criar tias, porque as mulheres, elas deviam muito para os seus homens. Magicamente, não é? Que assim como tem todo esse masculino distorcido, muitas mulheres raivosas também,
E foi um momento bem forte do meu processo visualizar todos os homens mortos em guerra, em campos de batalhas, né? Não guerras psicológicas ou jogos psicológicos conflituosos, mas fisicamente os homens que morreram nas trincheiras, os homens que morreram na guerra, como o feminino também não tinha o olhar para esse homem, sabe? Uhum. E aquilo foi muito forte, né? Toda essa dor que vem, toda essa guerra, todo esse conflito que nos causa uma cegueira, uma distorção. Eu estava esse final de semana com o Silvio Romero. Silvio, ele fez várias formações em regressão de memória, ele é um terapeuta muito bom. Hoje trabalha só com chá. O Silvio estará conosco no Retiro Alma Curada. Oba, Vai estar também no Réveillon aí com Rica, que com você, gostoso. com Rica. E aí ele disse, vocês precisam olhar para as dores do masculino. E por que é que vocês estão buscando essa cura do feminino? Estão buscando essa cura porque é na mulher realmente que o ser humano se desenvolve, tanto o masculino quanto o feminino. Então, a mulher curada, ela também vai produzir um masculino saudável. Com Porque, certeza, não é? com Então, certeza. e aí, quando a gente escuta isso, não é? Todo filho vive na mãe. É fruto, não é? Da concepção do masculino e do gestar do feminino. É o feminino que carrega, é o feminino que educa. Então, o que acontece aí? Não é? Nesse movimento. Então, e aí eu estava contando uma história que é assim, né? Então, a gente quer tudo do masculino. A gente quer o glamour, a gente quer é, que ele seja um cavalheiro, um gentleman, não é? Mas a experiência do relacionamento, o relacionamento prospera e ele cria um vínculo a partir da experiência sexual. Uhum. E às vezes, quando eu estou em cidades do interior, eu vejo algo acontecer muito interessante. Eu tenho diante, eu estou durante um atendimento olhando para uma mulher devota à família, aos filhos, à casa, ela cuida da casa, ela administra a casa, ela administra as crianças. E, de repente, o relacionamento cria uma, uma briga, uma encrenca. Porque, na verdade, ela está fazendo várias funções, menos a função de fêmea, de esposa, de estar disponível para aquele macho, né? Sim. E, e aí a gente esquece que a função principal, segundo a constelação sistêmica, o amor é uma consequência de um encontro sexual que reverbera, né, e abre o nosso coração e nos move através do olhar, de todos os sentidos, da visão, da audição, a gente passa a sentir o outro com todos os nossos sentidos, e aquele outro passa a dar um sentido à nossa existência. Mas tudo começa com um encontro carnal, com desejo, não é? Ninguém olha e diz, ó, meu amor, eu te amo. Ó, eu te encontrei, você faz parte, vai ser a minha alma gêmea. Ninguém fala isso, não é? Primeiro você É, transa, sente o cheiro, lambe, né? Se lambuza naquela experiência que é prazerosa. Então você cria aí um outro movimento maior, que é o movimento do amar. É quando essa energia sobe e ela explode no coração, né?
Eu acho Eu lindo. senti de trazer, já que você está falando sobre a maternidade, sobre as mães que cuidam dos filhos, né? Que o masculino vai ser curado a partir das mães também. Ficou comigo assim a importância de nós mães olharmos para esses homens como homens desde cedo. Fugindo do assunto do Tantra um pouco, entrando numa outra dimensão, mas tão importante quanto, eu tenho recebido muitas mães em casa com problemas com os seus filhos, tá? Principalmente mães já de uma certa idade, com filhos adultos, acima de 30 anos, com problemas com dependência química, com problemas com outras dependências, e principalmente a dependência de não ter saído da casa da mãe ainda e não estar conseguindo prover a sua própria vida. E essa mãe é aquela que fala para mim, eu faço de tudo pelo meu filho, né? Eu faço de tudo, eu já fiz de tudo e eu já não sei mais o que fazer. E elas estão sofrendo muito, essas mães codependentes, essas mães super cuidadosas, super protetoras. E não é estranho quando eu pergunto, você só tem esse filho? Não, eu tenho esse filho e eu tenho uma filha. E como tá a sua filha? Ah, minha filha tá trabalhando, é guerreira que nem eu, ela é luta, batalhadora e tal. E assim, é uma história que se repete. Assistir essas mães que estão criando a filha e o filho de maneira diferente. Porque o filho, ele é sempre o dodóizinho da mamãe, né? É o que precisa mais da mamãe, é o que carece mais do cuidado e tal. Tem um vínculo diferenciado entre a mãe e o filho homem que a gente já traz nessa memória ancestral. Na minha casa, os homens foram tratados de maneira diferente. Meu tio com a minha mãe, o meu irmão comigo, os homens sempre tiveram a preferência, eles sempre tiveram a isenção do serviço, enquanto a mulher tinha que lavar a louça, cuidar da casa, lavar roupa, varrer, fazer e ainda estudar e tudo mais, eles não precisavam, porque não era coisa de homem lavar a louça, cuidar da casa, arrumar as coisas e ter as mesmas responsabilidades. Então, ali, nessa criação, eu tive essa criação machista dentro de uma família matriarcal. As mulheres sempre mandavam na minha família. Mas a criação é extremamente machista com os homens. E eu tenho visto isso se repetir com mães que vêm me pedir socorro. O que que eu faço? Eu falo, seu filho é adulto, deixa ele viver e vai você viver a sua vida. Vai se amar, vai se cuidar. Sabe, ai, mas eu financiei um carro para ele e ele tá gastando todo o dinheiro com droga. Vende o carro, pega o dinheiro e vai viajar, mulher. Vai ser feliz, vai se permitir. Seu filho já é adulto, a sua parte você já fez, já pariu, já nutriu, já gestou, né? Já educou. Ele já tem 30 anos, deixa ele viver um pouco, deixa ele exercer a vida um pouco. E tem muitas mães nessa situação, que estão velhinhas já, a vida passou, elas estão doentes, e esses filhos homens ainda super dependentes, precisando do dinheiro, ou pegando dinheiro, ou usando dinheiro. E será que o erro está só nos homens? Daí a gente olha estranho para o homem, né? A E gente aí, olha para o homem e fala, poxa, os homens não são os homens. Somos nós, mães, que de alguma maneira não estamos contribuindo para esse ser se desenvolver como ele deve se desenvolver. Desde cedo a gente tem que dar uma educação não só sexual, agora voltando a falar no Tantra, mas uma educação onde o homem e a mulher são iguais. A louça tem que ser dividida entre os dois têm que arrumar a cama, os dois têm que passar o pano no chão, os dois têm que levar o lixo para fora. Os dois, desde criança, têm que ajudar em casa, na casa onde eles vivem. Eles têm que compartilhar e têm que contribuir com isso. Desde criancinha, para entenderem o que é viver, né, em comunidade, comuna, unidade de pessoas que vivem juntas. Todos têm as mesmas obrigações. Quantos pais e mães de filhos adolescentes, por exemplo, nesse momento, não estão ouvindo e falando, meu Deus, será que dá tempo? Dá tempo. É uma lista de atividades onde a gente divide por igual o serviço. A mãe não tem a obrigação de sair, ganhar dinheiro, sustentar todo mundo e ainda fazer tudo e deixar tudo pronto. Não, vamos dividir isso para ficar igualitário para todos. E daí, falando nessa humanidade onde todos compartilham a vida, né? A partir daqui a gente consegue desenvolver a questão da sexualidade.
que é muito importante falar sobre a sexualidade de forma sagrada, mas a gente tem que ter um relacionamento sagrado dentro de casa, onde todos são iguais, onde todos podem participar de maneira igual, onde todos podem contribuir uns com os outros, para não haver uma desigualdade nessas ordens, né, da ajuda, na troca, no desequilíbrio de troca, como falam as constelações, né, onde um só dá e o outro só recebe. Essa mãe que fala para mim assim, eu faço de tudo pelo meu filho, eu falo, esse é seu erro, você faz tudo por ele, e por você, o que você faz? Está em desequilíbrio, está faltando para ti, se você dá tudo para o outro, ou para o filho, ou para o marido, ou quem quer que seja, se você faz tudo pelos outros, você não faz por si próprio, e se você não faz por si, você nunca vai ser feliz. Porque também você não vai permitir que ninguém faça por você, porque você é a salvadora da pátria, você é a cuidadora do mundo, você é a cuidadora de todos. Quem que vai cuidar de você? Ou o cuidador, ou o salvador, né? Quem faz tudo pelos outros, não tem tempo de olhar para si próprio. E adoece mesmo. E adoece mesmo. E assim, Samantha, essa coisa que você está trazendo, eu tenho observado, né? Eu estou há 28 anos trabalhando dentro do trabalho terapêutico com casais, por exemplo. Eu estou assustada com tanto de paciente que chega para mim com questões de testosterona. Os homens sem testosterona. Quando eu estava no Rio, meu ex-marido compartilhava muitos casos, eu constelava muitos pacientes dele. E homens sem testosterona. E eu não estou falando de pessoas de 60 anos, eu estou falando de jovens de 28, de 26, de 27, com baixa testosterona, né? Então, é esse excesso de mãe. Mãe é o portal da vida e a morte. No útero materno, a vida intrauterina, ela tem tempo de validade. 41 semanas. 41 já está no risco. Passou disso, tanto a mãe corre risco, quanto o bebê corre risco. A vida intrauterina, ela é 9 meses. Não são 10 meses. 41 semanas. E por que essas mães precisam reter esses filhos dentro do útero que elas constroem, que é essa casa onde elas fazem de tudo? Esses dias eu estava estudando para dar uma aula, até a Carla estava aqui gravando as minhas videoaulas, eu achei interessante, que o Bert diz que essas mulheres fálicas, né, dominantes, antigamente, quando o homem era um rito de passagem, ele entrava na masculinidade, no macho mesmo, né? Quando ele ia para o exército. Então, se ele era um filhinho da mamãe, o exército, o serviço militar, colocava ele em contato com o masculino. E hoje não tem mais isso, porque as mamães não permitem. E muitos Não é? papais estão ausentes, né? A E gente assiste muito, assim, as mamães criando os filhos sozinhas. Exatamente. E os papais não sabendo ser papais, porque já são filhinhos da mamãe. E quem é filhinho da mamãe não consegue ser pai, né? E quem é filhinha do papai ou filhinha da mamãe não consegue ser mãe. A gente sabe disso, é uma tendência. Enquanto a gente não cresce, a gente não consegue exercer a maternidade ou a paternidade. Eu né? vejo que assim, sabe, Samantha, é pior do que isso. É porque todo filhinho da mamãe vai se casar com uma filhinha do papai, que vai ter o pênis muito maior do que o dele, não é? Então, dá todo esse desequilíbrio. E aí, quando a gente fala do masculino e do feminino, quando a gente vai para o Édipo, a gente pode entrar no Tantra, que é essa energia que vai equilibrar o masculino e o feminino dentro de nós, né? Porque eu vejo Tantra
esse lugar onde vai te trazer uma visão do quanto a sua energia está equilibrada no masculino ou no feminino. Esse encontro do masculino e do feminino dentro de nós, né? Do ânimo e do ânima, que o Jung falava bem, né? Que todo homem tem o masculino, mas tem também o ânima, porque ele veio de uma mulher. E que essa memória feminina, que ele conviveu com ela no útero materno, está dentro dele. Agora, se ele fez a passagem do Édipo ali por volta dos 5, 6 anos, ele volta para o pai. E aí ele vai beber na fonte do masculino do pai. Mas uma mãe, ela não libera facilmente. Porque ela não consegue enxergar no marido o pai do filho dela. Ela vai enxergar o marido dela e vai julgar esse pai através dessa escala de valores, daquilo que ela qualifica ou desqualifica no marido dela, não é? E também, da mesma maneira, a menina, ela vai se apaixonar perdidamente pelo pai. Essa é a triangulação essencial que a gente fala dentro do conceito psicanalítico, que a gente fala dentro das abordagens das estruturas familiares, dentro da constelação sistêmica, dentro da teoria do Jung, da psicanálise junguiana. Ele fala que a menina, como ela vem também de um masculino, ela desenvolve dentro da mãe, ela tem a conexão com o feminino dela e com o masculino do pai. Ela também tem um ânimos, né, dentro dela. E por que isso ficou desequilibrado? Onde é que isso ficou desequilibrado? Não é? Por que a menina, ela passa pelo complexo de Édipo e ela não volta para a mãe? Não é? Porque você só tem êxito com os homens, uma mulher tem êxito com o masculino quando ela está bem com a mãe, quando ela tomou a mãe. E tomar a mãe é a mãe da infância, não é a mãe de agora. É a mãe má, que a Melanie Klein fala, é a mãe suficientemente má, é a mãe... A boa a gente já conhece. É aquela que causou a ferida, a grande ferida na nossa criança, né? E aí, como eu posso lidar bem com o meu feminino se eu tenho uma ferida tão grande? Então eu fico colada no pai, pego a energia masculina dele e vou competir com todos os homens que entrarem na minha vida. Eu vou sentir raiva do masculino. E o menino, que é o filhinho da mamãe, vai ter raiva das mulheres. E ele vai embora, e ele vai abandonar, porque ele tem raiva. Ele tem raiva. E vai sempre voltar para a mamãe, né? E vai sempre voltar para a mamãe, porque ele não pode tomar o pai. E quem que afasta o pai? Né? Nem sempre o pai vai embora à toa. O pai vai embora, o Bert Hellinger fala algo muito forte, né? Ele vai embora quando ele sabe que ele nunca vai poder ocupar realmente o lugar do masculino. Ele não tem condição. Então ele vai embora, né? Porque quando a gente vê a vagina, a mulher recebe, o masculino penetra. Quando o homem vai embora, que parte nossa expulsa ele? Que parte nossa também se fecha para que o masculino não possa entrar, não é? Quando eu entendi isso, eu estava com a Lourdes Pedretti num curso maravilhoso lá em São Paulo, e quando a Lourdes trouxe essa perspectiva de que a Ioni, ela se abre para receber o masculino. E por que tem muitas ionistas que não podem receber o masculino? O que aconteceu nessa história, né? A gente pode sair do drama, da vitimosidade e olhar para a nossa sexualidade não mais como uma obrigação, né? Mas como um direito. Com certeza. Não é? As pessoas, elas têm direito ao gozo, direito à sexualidade. E as pessoas olham isso. Eu vou te dizer que no meu consultório, muitas mulheres,
elas olham como se elas tivessem uma obrigação. Ai, meu Deus, hoje eu preciso transar com meu marido. Ai, meu Deus, hoje, ó, 7 dias, não tem mais jeito. Agora eu preciso transar. É. Não tem dor de cabeça que vai ser aceita dessa vez, né? Eu tô vendo o Ravi entrou aí. Eu sempre brinco, né? Gente, tira essa carga dos homens. É um direito seu. Se não é o marido que vai te dar prazer, você tem outras maneiras de ter prazer. Vai comprar um bullet, vai comprar um vibrador, vai se masturbar, vai conhecer seu corpo, né? E é Porque importantíssimo que a gente conheça o nosso corpo desde sempre, né? Como ele funciona, como ele sente, né? Se permitir ter experiências de autoconhecimento mesmo, para a partir daí poder ter uma qualidade com um parceiro ou parceira, né? E a comunicação também é extremamente importante, extremamente importante. Tem muitas coisas que envolvem a questão do Tantra, né? Você está falando uma visão mais sistêmica, mas é importante a gente olhar no cotidiano. Eu gosto sempre de trazer as pessoas para cá, para esse momento que a gente está vivendo agora, né? O quanto as pessoas estão viciadas na pornografia, por exemplo. E o quanto a pornografia contamina o relacionamento, né? Porque ela fica muito dentro da mente, numa questão muito visual, e para você ter uma troca maravilhosa, ela é sensorial. Então, o ideal para você sentir de verdade, de repente, seria fechar os olhos, fechar o visual, né? E sentir a respiração, o cheiro, o toque, a pele, a temperatura. O sentir, ele vai muito além de qualquer coisa que você possa ver. E às vezes, quando você está muito preocupado no que você está vendo, você deixa de sentir. E a pornografia, ela fere a mente das pessoas de uma maneira que as pessoas ficam só naquele visual, naquela questão visual, precisa ver. Tem gente que precisa de assistir a pornografia para poder se excitar, porque não consegue com a pessoa só. Conheço várias histórias, várias pessoas que eu já atendi em consultório também, com essa dependência da pornografia, homens e mulheres, que não conseguiam sobreviver sem esse estímulo visual. E o gatilho, que tem até um estudo, né, não é aqui no Brasil, fora do Brasil, que diz que quando a pessoa está muito viciada na pornografia, a parte cerebral que pega esse vício é a mesma parte que é a viciada na cocaína ou nas drogas. A pornografia, ela gera um vício exatamente igual um vício de uma dependência uma dependência química, né? E tem gente que começa depois não viver, vive para a pornografia, vive de pornografia, não tem mais o sentir, que é sem esse estímulo visual. E a pornografia é o quê, né, gente? São imagens que vão totalmente contra o sagrado. As pessoas se machucam, as pessoas se ofendem, é um monte de atrito, e o atrito às vezes tira o sentir é muito mais devagar, é muito mais delicado, é muito mais leve, é muito mais sensorial mesmo. Se você respirar a cada toque, você vai ter um encontro de alma, que vai muito além de qualquer atrito que a gente aprende na pornografia, homens, né, e as meninas com os homens. Então, a sexualidade, ela vem tão desregrada por conta da pornografia, e as pessoas não aprendem, né? Exatamente, os jovens, as crianças não aprendem a sexualidade, devia aprender em casa com os pais, não devia ser um tabu. Devia aprender na escola também, não devia ser um tabu. Devia ser natural, porque, assim, a gente não vive sem, né? Essa troca amorosa. E por que não de forma sagrada, delicada, deliciosa, onde você aproveita daquilo com intensidade? Eu sempre falo que a pessoa que tem uma troca sexual vazia, né, que é para alimentar a fome, tem 2 tipos de troca sexual. E eu gosto de distinguir bem para que as pessoas entendam, né? Essa troca que é movida pela pornografia, pelo excesso, pelo desejo de quero mais, aquele quero mais que nunca satisfaz, eu falo que gera uma fome, que nem um vazio, um buraco. A pessoa termina aquela troca e ela ou não sabe o que ela está fazendo ali, porque, tipo, ela se perdeu, né? Terminou e ela fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
ou ela quer ir atrás de outra, de outra, de outra, de outra, de outra, porque por mais que ela tenha esse estímulo que pareça um orgasmo, ela não consegue se satisfazer nunca. E vira esse buraco, essa fome enorme. E principalmente quando essa troca é com uma pessoa que energeticamente não está bem. Porque é importante a gente também falar disso. Quando a gente não está bem energeticamente, a gente troca com alguém que não está bem energeticamente, um vampiriza o outro. E daí, em vez de encher, a gente se esvazia. E vai aumentando o vazio, vai aumentando o vazio, vai aumentando o vazio. E assim é com as pessoas que saem assim com qualquer pessoa, só pelo, né, por essa busca desenfreada desse prazer que não alimenta. Quando a troca é Inclusive, sagrada, a gente se sente tão pleno de êxtase, né? É um encontro de almas. Pode ser um casal que é casado, que é apaixonado, mas também já sei de pessoas que se encontram, até se encontraram e tiveram a troca mais incrível do universo, porque naquele momento eles se permitiram respirar, eles se permitiram se tocar, eles permitiram se sentir, eles permitiram com todo o tempo do mundo, com toda a delicadeza, com toda a dedicação, vivenciar aquela experiência de forma sagrada, né? Porque muita gente pergunta, será que o Tantra é só para casais? É só para casais héteros? É só para casais homens? É só para... Não, não é. O Tantra fala de um encontro de almas onde você se dedica, onde você se permite estar presente. E você só está presente de verdade quando você fecha os olhos e abre o coração, e abre o seu sentido, e abre o seu olfato, e abre o seu paladar, e abre o seu tocar, com muito tempo, muita dedicação, muita vontade. Daí sim você tem um, pode ser de outras esferas, né? Quem já experimentou do Tantra, de uma experiência tântrica, tem um momento que a gente não sabe quem somos nós e quem é o outro. A gente se funde, que a gente não sabe se o corpo que a gente está sentindo é o nosso ou se é o do outro. Parece que as almas estão dançando juntas. E é surreal, assim, é uma experiência que não tem como explicar. É totalmente diferente de tudo que se vivencia normalmente dentro da sexualidade. E, infelizmente, muitas pessoas vão passar a vida e não vão ter a chance de experimentar isso porque ainda estão no visual, estão no atrito, estão naquela busca desenfreada, estão com pressa, né? O Tantra, ele exige paciência, ele exige tempo, ele exige o fluir, né? As práticas tântricas que eu já vivenciei eram práticas que levavam dias, assim. Não era uma hora, não era 20 minutos, não era. Eu ficava 21 dias trocando carícias e assim, contendo o orgasmo, contendo os espasmos para aquilo e potencializando, assim, até chegar uma hora que, nossa, você já está conectado com Deus, né? Você já não é mais você já não é mais só aquela parte do corpo. E o Tantra, ele engloba o corpo inteiro, não só as partes sexuais, né? Então, tem muita coisa importante que eu acho que as pessoas deveriam saber a respeito desse assunto e aprender, e treinar, para poder ser mais feliz, para poder compartilhar mais amor, né? você sabe, Samantha, que você falou algo tão interessante. O Bert Hellinger, ele traz algo muito interessante sobre a sexualidade. Ele diz que quando as pessoas elas vão para a vida amando apenas com a pelvis, isso não é amor, não é? Isso é uma dor, isso é um emaranhamento. É algo que aconteceu na história dela, seja na história pessoal, seja na história familiar. Tem algo ali que ela está seguindo um script, né? Mas que esse estar com qualquer um a qualquer preço e colecionar tantos parceiros sexuais, o ser humano perde o direito do amor. Porque quando você ama só com a pelvis, não tem a vinculação no coração. E aí você... É isso, você entra no automático. Eu vou para a relação só com a pelvis. E quando você trouxe a questão da pornografia, olha o que tem lá sendo projetado ali.
é um homem que vai com toda a força, com toda a violência, penetrar uma mulher, e uma mulher que vai gozar e vai pedir para que ele bate, para que ele faça isso, que ele, não é? E muitas vezes os grandes orgasmos, eles vêm do silêncio mesmo. Ele tem E todo ali a gente vê que as pessoas estão fingindo, inclusive, né? Uma coisa muito. Uhum. E aí a gente vai com essa referência e vai aí ter tantos. Esses dias eu atendi uma cliente, eu achei muito interessante a história dela e eu sinto que eu posso trazer aqui. Ela veio para um atendimento com uma queixa de que ela estava no sexto casamento e que ela não tinha prazer sexual, ela não conseguia olhar para a sexualidade dela, ter uma relação sexual com esses parceiros gratificante, né? E foi tão interessante que na hora que eu fiz um movimento de constelação com ela, eu acessei com ela uma memória quando ela se masturbava, que ela pensava em ter vários homens. E ela disse que ela foi uma criança, ela veio de um movimento de estupro, ela foi estimulada desde os 3 anos de idade, e ela dizia que ela era uma criança hiperestimulada, óbvio, que veio de um estupro. E aí foi muito interessante, porque quando eu entrei no campo e senti, eu vi que ali ela sempre imaginava sendo penetrada por muitos homens, que tinha a ver com o campo dela, com os abusadores do campo, que não era só esse tio que abusava dela, mas tinha vários abusadores. E aí eu brinquei com ela, você vai chegar no 10º marido, né? Porque você convive, o que interfere hoje em você, na sua vida afetiva, é toda a fantasia que você criou, dos 10 homens que você tinha vontade de transar de uma vez. E ela me olhou com um olho desse tamanho, ela falou, como é que você sabe disso? Eu disse, eu tô vendo aqui no campo, não é? E você está no 6º casamento, e você não vai sossegar até chegar no 10º. Você transa com todos os abusadores do seu sistema, e eles vinham para você nas fantasias que você tinha. E foi muito forte, foi um impacto que ela teve de buscar a compreensão dentro de uma consciência sistêmica, mas a compreensão também dentro de um trabalho tântrico. Porque se ela não significar isso, ela vai chegar nos 10, ela vai para o 10º casamento. Eu, como consteladora, que olho para o campo, que leio o campo, já percebi. E aí a gente pensa assim, nossas fantasias não têm importância, não é? O que a gente cria, muitas vezes tem ressonância com o nosso campo. Hoje eu constelei uma criança, tá ali, gente, coisa mais linda. Eu perguntei, ela tem 9 anos, eu perguntei qual a história. Ela não sai do quarto. Ela é uma criança que, fruto de uma relação que a mãe não queria, a mãe não se casou, a mãe fala assim, ela veio de uma transa. Não é verdade, a gente sabe que não tem filhos assim. E essa menina carrega uma profunda exclusão. E aí comecei a trabalhar a constelação com as histórias infantis. E aí trabalhei a semana passada com ela e ela trouxe a história, né? Ela trouxe a história da Coraline. E ela me contou, Coraline era uma menina que... Olha quanto é forte, gente. Ela não conversa na escola, ela não consegue apresentar trabalhos, ela não consegue nada. Ela disse, Coraline era uma menininha que descobriu um lugar numa portinha e atrás da portinha o mundo era perfeito. Ela tinha a mãe perfeita. É assustador esse filme, assim, para ela trazer com 9 anos. Eu assisti Coraline, eles costuram os olhos e colocam botões, são bonecos, assim, que não enxergam. Exatamente. E aí, quando ela disse costura a boca e os olhos, né?
E aí ela descobre que a mãe perfeita não é imperfeita. E aí a menininha volta e vai lá conviver com a mãe real. E aí eu disse para ela, por que que você... o que que você acha que tem na sua história que você não sai do quarto? E ela disse, eu criei no meu quarto um mundo perfeito, né? E aí eu fiz a constelação e ela disse, querida mamãe, agora eu tiro os botões dos meus olhos, eu tiro as costuras, e quando você olha para o campo da mãe, tem muitos abusos, tem muitas violências, tem assassinatos, não é? É muito forte, gente, isso. Como é que uma criança de 9, 10 anos está olhando para isso? Não é? E eu entrei no campo das mulheres abusadas, das mulheres sofridas e dessa mãe dentro dela, da imagem. Eu preciso de uma mãe perfeita. E aí ela disse, a menina ficava muito sozinha. É a história dela todinha, que ela traz através de um conto, de um filme, de uma narrativa. Ela está falando dela, né? Sim. Então, nada, nada se perde. E a gente sabe disso, né? Por exemplo, nas cerimônias do chá, a gente vê que está tudo integrado, que tudo faz parte, não é? Então eu fico muito na percepção. E o outro, o que ele nos propõe é nosso. E aí você disse, né? Quando eu vou lá e transo com uma pessoa que tem uma energia ruim, eu estou transando com todo o sistema dele. Eu Com certeza. estou pegando todos os enroscos para mim. Inclusive, você sabe disso, né? Por exemplo, eu estou transando com um parceiro cuja mulher sentiu muita raiva na separação dele, eu posso desenvolver essa raiva em mim. Eu adoto pela experiência sexual um sentimento que é dela. Isso tem nome, sentimento. Não estou nem falando da magia da Samantha maga, mágica, bruxa, né? Não estou nem falando da questão energética, estou falando da questão sistêmica. Eu adoro Exatamente. sentimento de raiva. Entre outras coisas, né? Porque eu sempre falo que se a pessoa, por exemplo, tem esse cordão energético ligado através da sexualidade. Quem tem assim, mais essa visão espiritualista sabe que quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente cria um cordão, um vínculo, e esse vínculo energético fica ligado. Eu estou Ele é aqui, a pessoa está na indissolúvel. casa dela, a gente está ligado de certa maneira, e essa ligação leva um tempo para desfazer. Então, por exemplo, se eu me relaciono com muitos homens diferentes e mulheres diferentes, e tenho esse cordão ligado com cada uma dessas pessoas, a tendência é eu estar cada vez pior. Porque se a pessoa fica doente na casa dela e pensa em mim, vem pra cá. Se a pessoa tá triste, esse cordão tá ligado, vai reverberar. Se a pessoa tá com raiva, se a pessoa tá com medo, se a pessoa tá sentindo coisa. Uma pessoa já é assim. Agora imagina se eu me relaciono com muitas pessoas. A tendência de quem se relaciona com muita gente é ficar triste, é ficar depressivo, é ficar sem energia. A gente está falando da energia mais poderosa do universo, a energia sexual, a energia que gera vida, que gera. Quando junta essa energia do masculino com o feminino, gera plantinhas, bichinhos, humanos. É essa energia, é a mais poderosa do universo. Quando eu jogo essa energia, no caso dos homens, por exemplo, que plantam as sementes, né? Quando eles jogam essa energia fora, porque estão se relacionando só por alívio, só por obrigação, só por vício, né? Estão assistindo a pornografia, estão se masturbando, estão jogando fora essa energia vital, que é a energia mais poderosa do universo. A vitalidade deles está indo para o lixo, está indo para o ralo, está indo embora. Né? O Tantra diz para conter, que quanto mais há a contenção, mais a pessoa se empodera dessa energia, que é uma energia de criação, uma energia criativa. As pessoas que conseguem trabalhar com essa energia, deixar ela fluir pelo corpo todo, tem um momento que ela sobe para a mente e faz a pessoa ter ideias geniais, em vez de estar jogando fora para o esgoto, para o ralo, ou para uma pessoa que está sendo um poço de algo que às vezes não é de amor, que é só o alívio daquela tensão, né? Quanta gente não fala, eu tô estressada, preciso transar.
Não é assim que funciona, gente. Estou estressada, eu preciso transar. Né? Pode ser que até relaxe o estresse, com certeza. Mas se você tiver um relacionamento tântrico onde você pode transcender através da sexualidade, vai ser muito diferente do que estou estressado, eu preciso transar. Né? Preciso gozar para ver se passa esse estresse. Vai ser uma coisa muito maior, muito mais forte, que é importante ser olhado. Né? Exatamente. É lindo, né? E essa energia de vida mesmo, né? Que é divina. É de vida e é divina. E, e todo esse processo, ele vem de precisa de uma anamnese mais profunda no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo emocional, para que a gente possa tirar essa deturpação do nosso olhar, né? Que o nosso olhar possa estar mais inteiro. Eu gosto muito de uma frase do Jean-Yves Leloup, que ele diz: mudar o mundo em qualquer aspecto é mudar o meu olhar. Então, qualquer aspecto, eu preciso começar a mudar o meu olhar. E parar com essa resistência, essa rejeição, de se entregar para novas possibilidades, né? E sabe, é uma energia tão poderosa de vida. E quando a gente está na pulsão de morte, o Bert fala que doença que ele considera é dificuldade nos relacionamentos, sintomas físicos no corpo e falta de dinheiro. Ele diz que são as 3 grandes doenças do ser humano, né? E uma delas é você não se permitir ter prazer. Por isso que a gente sempre fala, uma pessoa que não se permite viver o gozo, o prazer, esse primeiro chakra, que é esse chakra de conexão com aquilo que nutre, é o grau de, o que nos enraiza na Mãe Terra, que é tão próspera. Como é que a pessoa vai ter uma outra riqueza? Como é que ela vai se permitir acessar o dinheiro, realização, não é? Porque o oposto do prazer é a dor, é o sofrimento. Então, se nós estamos aí inseridos em imagens arquetípicas de vitimosidade, ou de salvador, ou de perseguidor, a gente vai estar numa sexualidade totalmente distorcida. Porque se eu sou a vítima, eu preciso de levar uma porrada do parceiro para ter orgasmo. E aí a gente... Tem gente que precisa de um algoz, né? Eu preciso de Como a pessoa é a vítima, subjugada, submissa, ela tem que ter um dominador. Tem que ter um dominador. E aí vai crescer os grupos de bondade, de sadomasoquismo. E vice-versa, né? Porque também tem as mulheres que são as dominadoras e os homens que gostam de ser feridos e ofendidos. Né? As dominadoras, dominatrizes, né? Então, e isso vira no nível patológico essas coisas que a gente vê, de bondade, de sadomasoquismo, tudo isso é um sexo pervertido, não é? Por que é pervertido? Porque fez uma perversão, vai contra o fluxo natural. E aí, ao invés de você ganhar amor, você vai ganhar uma porrada para se satisfazer, não é? E eu estou dizendo isso dentro de um contexto bem amplo, de um espectro bem doentio, ou das porradinhas leves, ou dos abusos leves, ou dos conteúdos depressivos que a gente se submete na relação com o outro, que tem muitas relações abusivas que a gente chama de amor, né? Tem muitos abusadores que a gente se apaixona. Qual mulher aqui nunca se apaixonou por um abusador? Não é? Então, e aí, Samantha, né? Ai, que coisa linda, eu ficaria aqui a noite toda. Sabe o que eu gosto? Eu falo que já tem uma evolução, né? Quando eu vejo lá, Samantha, maga da escola, ai, já tá melhorando, gente. Antigamente era a bruxa. Porque o homem é o mago, a mulher é a bruxa.
Ontem a Agatha estava falando isso para mim, né? Que agora a gente já trabalha com isso e nós já somos reconhecidas, né? E daí ela falou, mãe, meu sonho, quando eles me perguntam lá naquelas coisas burocráticas, assim, qual a sua profissão? Ela, sou maga. E já é aceita, ela é maga. Eu sou maga também. Não é legal? Podemos ser hoje sem ser queimadas nas fogueiras da Inquisição. Castradas, né? Podemos gozar sem ser castradas. Eu estava, quando eu estava fazendo um mestrado em psicanálise, eu comprei um livro. Esse livro eu não consigo encontrar ele mais. É da Cadeirinha. Tá até ali, depois eu mostro para vocês. Às vezes vocês encontram. E lá conta toda a história da sexualidade feminina, né? Então, por exemplo, na Itália, um médico legista que estudava anatomia das mulheres, quando ele descobriu o clitóris da mulher, ele dizia que era um pequeno pênis. Então, essa história de colocar um pênis em nós, ela é antiga. Ela é antiga. Eu digo, é culpa dele que dissecava as mulheres e dizia que elas têm um pênis no meio das pernas, né? Ó, tá vendo? Então, se a gente pega pela história da sexualidade, a mulher sempre foi muito potente na sexualidade. Ela sempre ameaçou. Porque no Tantra, a mulher pode ter quantas descargas orgásticas, né? É possível. E o homem também. E o homem também, sim. Só carece um pouquinho de treino, de conhecimento do próprio corpo, né? E de se desenvolver dentro disso. Exatamente. Porque os orgasmos internos que se espalham pelo corpo todo, que os homens alcançam quando eles fazem essas práticas, eles descrevem que são coisas assim de outras esferas, de outro planeta, que nunca sentiram, que é muito diferente do que aquela simples descarga. Porque assim, o orgasmo, ele faz uma... É como se fosse uma curva, né? Então assim, quando... Vou falar do homem, mas a mulher não é diferente disso. O homem vai se excitando, se excitando, se excitando, se excitando, se excitando. Quando ele está a 1 segundo de ejacular, ele está no ápice do orgasmo dele. Se nesse ápice do orgasmo, que é quando ele está sentindo mais prazer, ele conseguir conter e não jogar fora, porque se ele ejacula, acaba, a energia começa a descer, descer, descer. Tem homens que deitam e dormem. Tem homens que não conseguem fazer mais nada, que o pênis, né? Já vai e por quê? Muita energia vital sendo dispensada ou colocada em algo para uma razão maior, que seria, por exemplo, para fazer um bebê, né? Mas muitas vezes não. Então, assim, quando ele chega nesse ápice desse orgasmo, se ele conseguir conter, com o tempo e o treino, ele consegue fazer esse orgasmo ser interno. E daí, em vez de ficar só no pênis e essa energia, essa sensação ser nessa região pélvica, quando há essa explosão interna da contenção, espalha pelo corpo todo. Então, ele vai sentir o êxtase nos braços, no peito, no pescoço, na orelha, na cabeça, na perna. Ele vai sentir um orgasmo no corpo todo. E a mulher também, quando pratica o Tantra, se ela tiver o momento certo de conter, o momento certo de segurar a explosão quando é interna, ela traz assim uma sensação muito especial, né? O Rafa está falando que são os orgasmos secos, que são incríveis, né? Isso mesmo. Samantha, e você foi lá para a Índia fazer o Tantra, né? Como foi? Eu fiquei... Na verdade, eu fui estudar Ayurveda e no final do curso eu tinha mais um prazo antes de vencer o meu visto e eu fiquei 4 meses em Pune, na comuna do Osho. E lá eu aprendi práticas tântricas e foi muito incrível assim, ter vivenciado isso lá com grupos femininos, grupos mistos e trazer esse conceito para a vida, esse conhecimento, né? Confesso que por muito tempo aqui de volta eu não consegui praticar. Eu vivia um casamento que não me permitia. Mas depois que ele acabou, eu senti essa necessidade grande de espalhar e compartilhar com pessoas a importância do conhecimento da sexualidade sagrada. Não, assim, do Tantra é o nome que se dá para uma filosofia, tem várias técnicas, tem vários estudos,
Mas o mais importante mesmo é a forma de se relacionar de maneira sagrada, né? É isso. Hoje em dia o Tantra no Brasil está muito deturpado, tem algumas escolas profanando esse sagrado, transformando o nome Tantra numa masturbação comercial que se vende caro e as pessoas estão acreditando que isso é Tantra, né? Isso me deixa profundamente ofendida, né? Pessoas que vendem essa massagem tântrica com objetos, com masturbadores, com coisa, não precisa nada disso, com excesso de orgasmos múltiplos, não. O Tantra não preza esse tanto de atrito, tá? Que essa escola promove e vende e ensina para os terapeutas e para as pessoas que vendem essa masturbação cara. Isso não é Tantra. O Tantra ele é realmente sagrado, ele vai muito além disso. O Tantra está no sentido, tá no você estar presente naquele momento, tá no você vivenciar a experiência sexual da forma mais sagrada que existe. Isso é o Tantra de verdade. Então, até para não usar o nome Tantra, né, que já está tão profanado, vamos falar sobre a sexualidade sagrada, sobre o quanto a gente se preenche, se completa, quando a gente ama de verdade, de forma sagrada, quando a gente encontra Deus dentro de uma relação sexual. É essa a importância do que a gente está falando aqui. E por isso que esse tema, ele vai entrar na jornada da alma, né? Da alma curada. No nosso retiro, que vai ser regado por cristais, que vai ser regado lá em Caldas Novas, por constelações, que vai ser regado por informações dessa sexualidade sagrada, né, Samantha? Vamos falar um pouquinho vai ser lindo. do retiro, né? Vamos sim. Nós vamos estar em janeiro, do dia 20 ao 23, em Caldas Novas, num espaço muito especial, com águas termais, com cristais para todos os lados, assim, falaram que é um paraíso, o lugar que a gente vai estar fazendo uma jornada xamânica, trabalhando com os 4 elementos, falando sobre Tantra, falando sobre constelações familiares, constelando as pessoas, vamos levar o renascimento, vamos levar assim, bastante do xamanismo, trabalhando com os 4 elementos. Vamos levar uma cerimônia de ayahuasca para esse retiro. Vamos levar o Rica Silva. Ai, maravilhoso, para fazer a parte musical. Vai ser muito lindo tudo isso. E a gente está aqui conversando sobre essas coisas. Nossa segunda live juntas, a semana passada foi muito legal também, né? Nós amamos fazer para vocês e as pessoas também ficaram muito felizes, trouxeram bons feedbacks. E a gente está comentando e contando tudo isso para fazer esse convite, para que vocês venham conosco para Caldas Novas em janeiro, para que a gente possa compartilhar, assim, numa vivência profunda de 3 dias inteiros, né? A gente começa na quinta-feira, mas vai ser a sexta, o sábado, o domingo, o dia inteiro, vivenciando muitas experiências dentro das constelações, dentro do xamanismo, dentro da água, dentro do fogo, dentro da terra, com o elemento ar. Eu vou estar ensinando uma técnica de cura para quem quer aprender o sopro sagrado de cura. É um benzimento forte, assim, que vocês podem usar em todas as pessoas que vocês quiserem. Vai ser muito lindo também. Acho que vai ser maravilhoso. Estou muito assim, feliz por poder participar com vocês. Falar algo também, assim, que eu vivenciei, essa experiência que eu vivenciei com o Rica, com a Samantha, com o campo das constelações. Nós abrimos as constelações numa cerimônia e foi muito intenso todo o processo, foi muito forte, acho que para todo mundo que estava ali, para mim que estava conduzindo junto com a Samantha, que estava dando suporte em todo o trabalho, né, com a força do chá. Para mim foi um dos trabalhos mais inesquecíveis, assim, de tudo que eu já fiz, né, e com o mínimo de invasão, isso é que eu acho legal, né. Então, quando eu saí dali, eu já pensei logo que eu queria produzir isso, principalmente aproveitando um lugar de tanta magia, porque o espaço quântico Vegeton, onde vai ser feito o trabalho,
é um espaço destinado a isso, para esse tipo de ritual. Então, é um trabalho lindo, um lugar lindo, com muita força, com muita energia. Nós pensamos em tudo no domingo, no sábado, desculpa, na quinta-feira, quem chegar em Goiânia vai ter um ônibus esperando que vai levar as pessoas lá para Caldas Novas. Então, nós vamos chegar e vamos fazer uma abertura do trabalho, jantar, confraternizar, e na sexta nós começamos. Então, é uma oportunidade, nós estamos facilitando para todas as pessoas que sentirem esse chamado, poder mergulhar nesse trabalho mesmo, gente, sem preconceito. Nós vamos falar de sexualidade sagrada, vai ter o ritual do fogo, que é um ritual profundo, que trabalha com a energia sexual. Vai ter o ritual da argila, o trabalho com argila, né? Onde a gente Conexão com a Mãe Terra. com a terra, com essa energia sexual que vem da terra, não é? É muito lindo. O lugar o renascimento nas águas, as quebras de contratos. Quebras de contratos que a gente vai fazer, né? E no sábado vai ter a cerimônia. Quem não quiser consagrar, nós vamos respeitar, pode fazer outras coisas, mas... E aí, nós vamos ter aí no domingo essa iniciação toda. Então, ela está falando, nossa, vi imagens do lugar, espetacular, né? Então, é muito lindo. É um momento que vocês precisam estar conectados aí para poder fazer. E, nós estávamos com o valor do primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. E é importante vocês entenderem que até o dia 15 de dezembro, nós, por causa da Black Friday, nós estamos permanecendo com o mesmo valor. Agora, a partir de 15 de dezembro, tem o reajuste da parte da hotelaria, porque janeiro é um mês de muita procura, né? Porque é um mês de férias. Então, E muita gente deixa para a última hora, né? Então, quem já estiver sentindo no coração, até para comprar as passagens, para se organizar, é legal já se organizar antes. E as passagens para lá estão em conta, 790 e de volta, né? Comprando antecipada, a Cláudia me passou hoje o valor, porque eu paguei agora um trecho 1.800, eu estou aqui em Floripa, cheguei, eu precisei vir um pouco mais cedo, eu paguei 1.800, um trecho, né? Então, quem quiser comprar com antecedência, está saindo um preço bom, e é a oportunidade de começar o ano. E eu brinco que esse retiro, ele vai ser uma internação, porque a gente vai olhar para o interno. É isso que a Samantha disse, né? Ela disse, me convenceu, vou fazer o impossível para estar junto com vocês. Eu posso garantir, gente, vai ser uma experiência... Vai ser incrível, vai ser incrível. É inesquecível, porque egrégora... A gente vai entregar o nosso melhor e eu tenho certeza que vai ser transformador para todos nós. Para todos nós, vai ser transformador. E tem algumas pessoas perguntando, né? Pessoas da região Itumbiara, Uberlândia, se tem condições de ficar um dia para fazer consultas. As pessoas hoje me perguntaram, mas lá vocês vão ser atendidos o tempo inteiro, né? Então não vai ser necessário essa individual. Mas se precisar, a gente marca um horário depois das práticas, se precisar. Mas normalmente vocês vão receber muito, não tem... Porque às vezes a nossa criança... Vai ser transformador, não vai ter o que precisa de consulta depois. Porque todas as dinâmicas, todas as práticas, todas as imersões vão ser profundas. Profundas mesmo. Então tá aí, gente, a oportunidade. Eu só tenho assim, a agradecer ter vindo parar aqui em Floripa, ter conhecido a Samantha, ter conhecido o Rica, não é? Cada um traz o seu conhecimento, né?
Ela tá falando, a cultivo do amor em flor, se vindo de vocês, é só magia divina. E é o que vai acontecer lá, magia divina. A gente vai abrir os campos da magia divina também. Vai ser bem bonito mesmo. Ela vai estar ativada do começo ao fim Então, eu do falo para trabalho. vocês, principalmente quem está aí em Uberlândia, em Tumbiara, gente, não, Brasília, Goiânia, não perca. Tem gente saindo daqui. Tem um casal que está saindo de Roraima. Roraima, gente, não é? Então aproveita esse momento de estar inteiro, de começar o ano bem com vocês, de poder olhar para a luz e para a sombra, né? E fazer todo o movimento do espírito, da alma, dessa alma tão sedenta. Então vai ser uma oportunidade aí maravilhosa para esse encontro. Vai sim. Ok? Quem quiser me chamar Ok. inbox ou chamar pedir mais informações sobre o evento, né? Eu passo para vocês todas as informações. Tem a Cláudia, a secretária, que está fazendo de tudo para que vocês fiquem bem acomodados, que aproveitem ao máximo a experiência. Tem desconto específico para quem vai de 2, né? De 3. De 3, nós estamos dando desconto. Então, não é a questão financeira que vai pegar. Claro que nós temos aí as despesas, a estrutura, o hotel, porque tem tudo, está tudo incluso. Café da manhã, almoço, janta. Almoço, jantar, um lugar maravilhoso, a natureza exuberante, as águas termais, está tudo incluso. Tudo! O Rica cantando, a Samanta. Ah, que delícia! Alguém me perguntou o que é campo, né? Eu vi que uma pessoa perguntou, Amado, o que é campo? Quando a gente na constelação fala eu abri o campo, é porque vem de um conceito do Childress, que é um biólogo que estudou profundamente os campos morfogenéticos. Esses campos é aquilo que nós herdamos das gerações passadas, da linha geracional dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós, dos tataravós. Então, nós pertencemos a uma espécie pelo DNA, nós somos um clã, nós somos uma célula única perante a genética e o DNA do nosso sistema. Quando a gente monta uma constelação ou faz um trabalho sistêmico, a gente está abrindo o campo dessa ancestralidade, abrindo esse campo de informações e registros morfogenéticos, né? Então, é um campo de informação que vem aí com esse código genético, e às vezes eu vou olhar uma informação de um abuso, de um perpetrador, de um assassino, de um medo, de mulheres que não podem ter orgasmos, né? De mulheres que não podem se permitir e homens que não podem ser gentis. Então, dentro de um campo de constelação, a gente vai buscar para onde a nossa alma olha, onde ela está conectada, dentro desse campo maior, né? Que é o nosso campo coletivo, nosso campo familiar, campo Eu acho que a pessoa que perguntou sobre o que era campo, se eu não me engano, foi a Vitória. Ela é taróloga e ela é bem sensitiva. E você estava explicando agora sobre o campo, e eu acho que para uma pessoa que lê tarô, é fácil de identificar, porque quando a pessoa tira as cartas e coloca ali toda aquela história na mesa, aquilo é o campo aberto mostrando o que está acontecendo na vida daquela pessoa. O campo morfogenético das constelações não deixa de ser um oráculo, assim, na minha opinião, porque ele revela muito sobre a história daquela pessoa e traz muita cura, porque além de tudo ele é um campo que se movimenta para cura, né? E se movimenta sozinho. A gente faz os movimentos como consteladoras, mas ele mesmo, a gente já percebeu que naturalmente, quando a gente evoca essa força mágica do campo das constelações, ele sozinho se movimenta e a cura já vai acontecendo. Para quem está constelando, para quem está sendo constelado, para quem está participando, assistindo, né? É muita magia. Então, para a Vitória entender mais ou menos, é quando ela abre a magia do tarô dela, assim, que ela põe aquelas cartas na mesa, e quando ela vai falando a respeito, a pessoa já está tomando consciência, já está se curando, já está compreendendo os padrões e já está imaginando como ela vai agir dali para frente. Pronto, é o campo se movendo.
Exatamente, isso mesmo. Então, gente, lá vai ter muita abertura de campo e muita magia acontecendo, né? Arro! Querida, gratidão, 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 gratidão enorme. Muito obrigada Tamo junto. por a gente estar nesse trabalho lindo aí, né? A vida nos aproximando, nos conectando e, com certeza, reverberando no coração de outras pessoas também para que se movimentem conosco nesse encontro de Sim. três buscadores, né? Três buscadores, três facilitadores aí juntos produzindo esse encontro mágico e de cura. E eu quero agradecer também cada coração que esteve presente nessa live, cada ouvido atento para as nossas palavras, cada um de vocês que se permitiu estar conosco, ouvir um pouco das nossas histórias, do nosso compartilhar. Gratidão a todos vocês. Vocês são Pelos maravilhosos. coraçõezinhos que vão dando, pelos aviõezinhos que vão indicando para outras pessoas. Gratidão. Gratidão. Uma linda noite a todos vocês, a todos nós. Beijos. Beijos, beijos. Tem certeza?